Olá pessoal, aqui é Thiago Corrêa, eu sou trader no mercado de Forex e nessa aula nós vamos aprender como operar em notícia. Ok, pessoal? O que são as notícias? São informações que saem do mercado financeiro que vão alterar ou que vão causar um grande impacto dentro do gráfico. Ou seja, essas notícias elas vão causar um movimento podendo ser com muita força, tanto para uma alta, como também para uma baixa. Assim que sai uma notícia, pode causar um forte movimento de baixa, como também de alta. E não tem como saber se vai ser de alta ou se vai ser de baixa. Ele pode sair para algum dos dois lados. Então, diante disso, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós estamos aqui numa conta demo para colocar aqui alguns exemplos e uma conta que nós podemos usar com mais tranquilidade. Vamos dar um exemplo, igual agora aqui, vamos pegar aqui o nosso relógio. Deixa eu mostrar aqui para vocês, agora são exatamente 11h09. Vamos dar um exemplo que vai ter uma notícia 11h20, ou seja, daqui 11 minutos. Essa operação ou essa estratégia, você vai usar faltando 10 minutos para a tendência. 10 ou 5 minutos. Tá? Você vai armar essa operação. Então, vamos dar um exemplo aqui que acontece a notícia agora. O que pode acontecer? Pode acontecer dele dar uma vela muito forte, assim, aqui para baixo, exatamente dessa maneira. E isso, questão de alguns segundos, 1, 2, 3 segundos, ele dá uma vela assim, dessa maneira. Ou para baixo, ou também, em questão aí de poucos segundos, ele pode dar também uma vela para cima, muito forte. Tá? Geralmente, as notícias acontecem dessas maneiras. São velas grandes e inesperadas. Quase sempre é assim. É como se fosse uma vela semelhante a essa daqui, né? Parecida com essa, porém costuma ser ainda maior. Tá? Vamos ver aqui se a gente acha, mais ou menos também assim, né? Quase sempre é uma vela assim, costuma ser maior do que essas ainda, ou um pouco menor, tá? Mas são velas aí de forte impacto, costuma dar 2, 3 logo após a notícia. E geralmente também, antes da notícia, o mercado fica assim, ó. Ele fica assim, ó, acumulado. O que é acumulado? Ele fica andando meio lateral, com várias velinhas pequenas, uma do lado da outra. E na hora da notícia, então, de repente, ele dá uma vela dessa daqui, ó. Uma vela dessa grande, né? E aí ele continua descendo aqui com várias velas. Ok? Até aqui, ó. Várias velas. Então, geralmente a notícia ela vem para intensificar uma informação que já uma tendência que já existe ou reverter uma tendência. Olha, percebe aqui, o mercado andou acumulado por um certo tempo, cada vela dessa é 1 hora, então foram várias horas andando aí de lado, né? Não andou para cima nem para baixo, e de repente, após aí algum acontecimento, pode ser uma notícia, não estou afirmando que é, ele dá uma vela bem significativa aqui, na sequência dá uma outra aqui, depois dá mais uma outra aqui, até vem aqui embaixo, né, dando várias velas aí grandes. Tá? Isso daqui pode ser uma notícia. Geralmente os acontecimentos de notícia é dessa maneira. Aí você percebe que aqui ele já vinha de uma queda, ele já vinha caindo, então ele intensificou a queda, ou seja, ele fortaleceu a queda. Geralmente, quase sempre, a notícia, não é sempre, tá, pessoal? Mas na maioria das vezes, a notícia vai acontecer a favor da tendência. Mas ela pode também reverter uma tendência. Não é uma regra o que eu estou dizendo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui que o mercado, vamos achar aqui uma tendência aqui. Gráfico bem sem tendência esse daqui, ok? Vamos pegar aqui
Vou pegar aqui D1, deixa eu ver. D1 aqui. Imagina que aqui você tem um mercado caindo. Você tem aqui resistência com resistência, suporte com suporte. A nossa próxima aula vai ser uma aula sobre suporte e resistência. Então ele pode dar a notícia e despencar aqui a favor da tendência. Ou não. Ele pode dar aqui a notícia e subir aqui uma vela enorme, tá? Parecendo até uma parede aí, né? E reverter todo esse cenário, né? Modificando a tendência. E depois ele vai dando aqui o quê? Outras velas aqui para cima, dando continuidade aí numa tendência de alta. Pode acontecer isso, sem nenhum problema. Então vamos lá, para a gente entender aqui como trabalhar com notícia. Primeira coisa que nós temos que entender é que o mercado financeiro, o Forex, ele é composto por topos e fundo. Então os topos são as pontas para cima e os fundos são as pontas para baixo. Então aqui, ó, você tem um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui, outro topo, outro topo, um topo aqui, um topo, outro topo, outro topo aqui, topo duplo aqui, um outro topo aqui. E os fundos são as pontas para baixo. Um fundo, fundo duplo aqui, outro fundo, outro fundo, outro fundo. Aqui é uma espécie de fundo duplo aqui, bem fraquinho aqui, né? Fundo aqui, outro fundo aqui. Uma espécie de fundo duplo aqui, meio fraco. Outro fundo aqui, outro fundo aqui. Fundo ali meio duplo, meio triplo, né? Com 3 pontas. Enfim, os topos e os fundos, tá? Pontas para cima são os topos e pontas para baixo são os fundos. Como que você vai trabalhar com a notícia? Primeira coisa, você vai pegar aqui o último topo. O último topo é esse. Deixa eu colocar aqui essa linha em vermelho. 2 cliques, clica com o botão direito. Ó, como que muda a cor da linha? 2 cliques, clica com o botão direito, horizontal, line, propriedade. Vem aqui em estilo e muda para vermelho. Aqui você pode também engrossar ela se você quiser. Dá um OK. Então você coloca no último topo, que é esse, e coloca também uma linha horizontal. Clica aqui, ó, pega uma linha horizontal e coloca no último fundo, que é aqui. Ok? Agora você vai pegar mais uma linha e vai colocar aqui no último fundo, que seria aqui. Não na sombra do candle, mas no corpo do candle. O que é a sombra, o que é o corpo? Vamos entender aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no Python aqui um desenho para vocês do que é corpo e do que é sombra. Imagina que aqui você tem uma vela, só que a vela é quadrada, não redonda. Aqui você tem uma vela, aqui esse é o corpo da vela, aqui você tem a sombra para cima, você tem aqui uma sombra para baixo, tá? Aqui é a abertura, aqui é a máxima, abertura, não, máxima, mínima, desculpa, abertura e fechamento, tá? Então você tem aí, ó, a máxima, a mínima, se ele abriu numa compra, né? Então aqui foi a mínima, aqui você tem abertura, aqui você tem o fechamento e aqui você tem a máxima, ok? Aqui você tem a máxima. Depois nós vamos colocar uma aula também sobre candlestick. Mas por enquanto, se você tiver dúvidas sobre abertura, máxima, mínima, você dá uma vinda aqui no Google. Deixa eu copiar aqui esse link. Dá uma vinda aqui no Google. Aí você escreve assim, ó. Candle, abertura, fechamento, máxima e mínima. Só para você entender um pouco esse assunto. Mas depois nós vamos dar uma aula sobre isso. E aqui você vai ter várias imagens aí, ó. Por exemplo, essa daqui, mostrando aí, ó, o que é aí, ó, a mínima numa compra, o máximo, o fechamento e a abertura. É quando abre a negociação, quando fecha, né? E o ponto mais alto que ele foi é o máximo, o ponto mais mínimo é a mínima.
aqui é a compra. E a mínima é a mesma coisa, só que é o invertido. Máximo, abertura, fechamento, e aqui a mínima. Tá? Então, esse palitinho aqui, ó, essa linha é chamado de sombra. Tá? E esse corpo quadrado aqui é chamado de corpo mesmo. Ok? Agora é interessante que se você pegar, por exemplo, aqui, ó, se você aproximar bem aqui um candle, você está vendo aqui o corpo, né, a sombra. Você colocar aqui gráfico de linha, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Ó. Você colocar aqui, esse daqui está movimentando, né? Vamos pegar esse daqui, ó. Abertura desse candle, esse candle maior. E aqui o fechamento. Tirei a sombra dele aqui para cima e para baixo. Se você colocar um gráfico de linha, você só vê abertura e fechamento. O gráfico de linha não dá máxima e mínima. E isso é bom, em certos motivos, para você colocar suporte e resistência. É o que nós vamos ensinar aí na próxima aula. Ok, pessoal? Então, voltando aqui, a gente teve que falar isso para poder mostrar o que é no fundo aqui, igual eu coloquei, mas porém no corpo do candle, e não na linha, tá? E não na sombra, mas no corpo. Já aqui não. Aqui você coloca realmente na mínima e na máxima. Ok? Então o que você vai fazer? Você vai colocar uma ordem pendente. Uma ordem pendente de venda. Novo gráfico. Tipo, execução de mercado. Ordem pendente. É para operar para futuro. Ou seja, para abrir no futuro. E esse futuro, o que é esse futuro? Vai ter uma notícia, um exemplo, 11h20. 11h20 não, 11h30. Agora são 11h20. Eu tenho que fazer essa operação faltando 10 minutos. Então, vou colocar aqui uma posição de venda. Né? Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo. Quando ele romper aquele fundo ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vai colocar uma posição de venda. Quando ele chegar aqui, ele abre uma venda. O seu stop loss vai ser aqui. Ok? E aqui é o seu alvo. Quando ele chegar aqui, ele fecha. Você vai colocar assim. Pega o último topo e o último fundo e coloca uma operação de venda no último fundo. 0,95432. Operação de venda pendente para o último fundo. 0,96144 é meu stop loss. E meu alvo, 0,94439. Coloquei aqui. Na verdade, tem que colocar aqui sell stop, por isso que não deu. Deixa eu conferir aqui os dados. Deixa eu corrigir aqui. 0,95432. Colocar aqui stop loss 0,96144. E meu alvo, deixa eu colocar aqui meu alvo. 0,94439. 94439. Sell stop, porque o meu preço de entrada está abaixo do meu preço atual. Isso, coloquei uma ordem aqui pendente. Se eu tirar aqui, ó, dou 2 cliques nas linhas e aperto delete, olha lá, tá lá. Se acontecer da notícia de 11h30, daqui 10 minutos, um exemplo, se ele der uma explosão aqui para baixo, ele já bate aqui no meu alvo. Ele já abre a ordem, ok? E já bate no meu alvo. Explodiu aqui para baixo depois da notícia. Explodiu aqui, já vai pegar ali no meu alvo. Tá? E isso é totalmente possível diante de uma notícia. Ele dá uma explosão de repente. Pode ser de repente, como pode também não ser. Não estou dizendo que vai ser. Mas a probabilidade que seja é muito alta. Ok? E se ele der uma explosão aqui para cima? Se der uma explosão aqui para cima, não acontece nada, porque não tem ordem pendente de compra. Aí eu vou lá e fecho ele, né, no manual. Por isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar com outra hipótese. Eu não sei se ele vai subir ou se ele vai descer depois da notícia.
se a explosão vai ser para cima ou para baixo, então eu vou colocar aqui. De novo, no fundo, eu estou tirando e colocando para mostrar para vocês. Mas você pode deixar a linha aí, tá? E aqui no último fundo e no último topo. De novo, uma linha no último fundo e no último topo. E vou colocar um alvo agora para o meu último topo, que é esse daqui, ó. Aqui. Ali é meu último topo, né? Aqui é meu último topo aqui. Essa região aqui, na sombra, no corpo do candle. E não na sombra. Então, vou colocar aqui uma linha aqui horizontal aqui, ó. No corpo do candle, não na sombra. Ok? Então, beleza. Coloquei ali. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa, só que agora vai ser uma ordem pendente de compra. Porque eu já fiz uma de venda. Porque se ele explodir para baixo, ele abre a minha ordem embaixo e bate no meu alvo lá embaixo. E se ele explodir para cima? Agora ele vai abrir minha ordem pendente de compra, fechando lá em cima. Olha aí. Mesma coisa aqui, ó. Ordem pendente, buy stop, e vai ser em 0,96, 144. Meu stop loss na linha de baixo, 0,95, 432. E meu alvo lá em cima, 0,96934. Eu coloco aqui. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu fiz aqui o seguinte. Aqui está a minha entrada. Deixa eu colocar aqui uma seta. Aqui está a minha entrada. Ali é a minha entrada. Se ele explodir ali para cima, mas que tocar nessa linha vermelha onde é que tem a seta, ele abre uma ordem de compra. E ele subindo direto, ele bate aqui no meu alvo e fecha aqui a minha ordem no lucro. E essa linha aqui é meu stop loss. Coloquei também a ordem pendente. Isso você vai fazer faltando 10 ou 5 minutos para a notícia. Ok? Beleza. Então tá lá. Né? Agora aqui pode surgir uma dúvida. Dois cliques e tirar. Olha lá, tá lá. Se explodir para cima, eu pego para cima. Se explodir para baixo, eu pego para baixo. Mas alguém poderia dizer, Thiago, o último topo não seria esse daqui? Sim. Esse é o penúltimo topo, não o último, né? O penúltimo. Porque o último, na verdade, é esse. O último, penúltimo, antepenúltimo. Agora, esse topo aqui, eu coloquei nele por quê? Porque ele é um topo mais visível, né? E também é só título de exemplo, tá, pessoal? Não tem nada a ver se você quiser colocar nesse topo aqui. Ele vai explodir e a probabilidade de pegar nesse mais baixo é muito maior do que pegar nesse e depois nesse. Mas se eu quero um lucro maior, eu tenho que colocar lá no de cima. Mas se eu quero um lucro maior, eu também corro o risco dele não chegar nesse topo. Né? Quem garante que ele vai chegar lá em cima? Ninguém pode garantir nada. Por isso, pessoal, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Por causa que a gente não sabe se ele vai chegar ou não, é só uma probabilidade. Todo mercado financeiro é uma probabilidade. Não existe uma regra 100% absoluta que vai funcionar sempre e que você não vai perder nunca. Isso não existe. Isso aí é uma utopia. Sempre você vai ter algumas perdas, mas você tem que ter muito mais ganhos do que perda. Você tem que trabalhar com uma estratégia de, no mínimo, 90% de acerto. 90%, 95%. Ok? E essa estratégia aqui te dá essa margem, 90%, 95% de acerto. Então vamos imaginar aqui que o mercado venha dar aqui uma explosão para baixo. Né? Deixa eu colocar aqui uma linha. Ele deu aqui uma explosão para baixo, não tocou ainda no meu alvo, e ele está ali, quase tocando no meu alvo. Ele abriu a ordem de venda. Só que, vamos entender, o meu stop loss está aqui. Né? Aí já está me dando um lucro. Já está me dando um lucro porque ele abriu a ordem de venda. Abriu a ordem de venda, o que você vai fazer? Imediatamente você fecha a ordem de compra. Tá? Vai lá e fecha ela. Segunda coisa que você vai fazer imediatamente. O seu stop loss que está aqui em cima, onde eu estou marcando aqui, o seu stop loss que está aqui, ó, o seu stop loss está aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima do seu stop loss com o botão esquerdo,
vai clicar que eu falo, vai segurar em cima do stop loss, vai arrastar ele para baixo, colocando ele aqui, ó, no meio do seu lucro. Colocando ele aqui. E solta. Quando você soltar, o seu stop loss sai lá de cima e vai ali para baixo. Por quê? Porque ele protege esse lucro seu aqui agora. Isso daqui vai ser um lucro protegido, esse espaço. Se esse candle agora, que está aqui agora, né? Nessa pontinha aqui, começar a subir aqui, ele bate no seu stop loss e fecha com lucro, tá? E você ganhou. Não vai ter como você perder, porque você protegeu o seu alvo. Como que é isso? Seu stop loss está aqui. Você vai pegar o seu stop loss, vai arrastar até aqui embaixo, arrastar nele, ó, e solta. Eu vou soltar aqui agora, ele não vai ficar. Por quê? Porque a ordem não abriu, ó. Ele não ficou. Mas depois que ele descer, aí ele fica. Então você move o seu stop loss. Como também você pode mover o seu alvo. Ah, vou mover meu alvo para cá, né? Olha lá, movi meu alvo. Abaixei ele um pouco. Ah, mas está muito alto, eu vou colocar aqui nesse topo aqui. Beleza, pode também. Ah, não, eu acho que está muito perto, vou colocar nesse topo. Ok. E se você não estiver vendo os topos no passado? Pode acontecer. Você clica aqui, ó, nesse pininho verde para desativar e nesse pininho vermelho para desativar. E vai andando com o gráfico para trás, até você encontrar aqui, ó, os próximos topos. Olha, achei um topo aqui legal, vou colocar nesse. Você sobe e coloca nesse, ó. Coloca nesse, né? Só que quando você voltar aqui, ó, apertar de novo, o seu topo está lá em cima. O seu alvo está lá em cima. Ah, eu não estou vendo o meu alvo. Vem aqui nessa parte preta aqui, ó, segura com o botão esquerdo e arrasta aqui para baixo. Aí, deu para ver agora. Ou arrasta para cima. É só arrastar. Segura e arrasta. Porque aqui você diminui o gráfico e aqui você solta. Ok, pessoal? Agora a pergunta é, como que eu vou saber se está faltando 10 minutos para a notícia, se está faltando 5 minutos, se está faltando 30 minutos, 1 hora? Como que eu vou saber isso? Agora eu vou mostrar para vocês o site onde você vai ver as notícias, os sites de notícias. Vamos lá? Então você vai entrar aqui, né? Você vai entrar no site, vamos colocar aqui, Investing, ó, vamos colocar aqui assim, ó, www.investing.com www.investing.com. Escreve Investing, né? Mas é Investing. Abriu esse site, ok? Aqui ele abriu aqui com a bandeirinha americana, ó, edição brasileira. Deixa eu fechar isso aqui. Aí está perguntando, você prefere a edição português Brasil do Investing? Se você não quiser, não. Eu não quero ir para a página. Você clica aqui e ele vai abrir o quê? Ele vai abrir aqui, ó, o br.investing.com. Tá? Se você não quiser a versão brasileira, se quiser uma outra linguagem, você clica aqui na bandeirinha e aí vai ter aqui vários idiomas. Tá? E é importante isso daqui que eu vou dar um ensinamento sobre isso. Daí você vai vir aqui, ó, calendário econômico. Clica aqui em calendário econômico. Quando você clicar aqui em calendário econômico, você abaixa um pouco aqui a barra de rolagem, até você ver aqui as notícias, tá? E aí é aqui que ele vai te dar os horários das notícias. Vamos lá, deixa eu descer mais aqui. Deixa eu descer mais. Ótimo, aqui tá bom. Então, nessa linha aqui, eu tenho aqui, ó, as horas das notícias, ó, as horas, ok? Então tem lá em cima, lá, 10 horas, 10h45, 11 horas, horário do Brasil. Se você quiser ver o horário dos Estados Unidos, do horário do Japão, você tem que vir aqui nessa bandeirinha e mudar para a bandeira do Japão, para a bandeira dos Estados Unidos, para a bandeira do seu país, ok? Para ficar o fuso horário de lá, porque senão vai ficar com o fuso horário do Brasil, ok? Aqui você vê as moedas, onde vai ter notícias, né? Uma análise fundamentalista. Então, o que é análise fundamentalista?
é uma análise feita em notícia, que é o que nós estamos fazendo aqui. E tem a análise gráfica, que é o que eu já passei para vocês. Então, nós estamos mesclando, unindo tanto a análise gráfica quanto a análise fundamental. A análise fundamental é com base em notícias e a análise gráfica é com base em gráficos, como eu já mostrei. Então, nessa linha aqui, deixa eu apagar tudo aqui agora, deixar só essa sublinhada, é onde você tem as moedas. Então, já mostrei os horários e você tem aqui também as moedas. E agora, onde é que tem aquelas cabecinhas de touro aqui? É onde você tem o impacto das notícias. Tá? Por que o impacto? Porque quando você tem um touro, uma cabecinha de touro, significa que é uma notícia de fraco impacto. Uma notícia sem muita importância. Como você tem aqui esses exemplos aqui. Uma cabecinha de touro. Quando você vê duas cabecinhas de touro, como aqui, aqui e também aqui, é uma notícia de médio impacto. Ou seja, tem uma maior probabilidade de fazer um movimento no gráfico médio. Ok? Agora, quando você vê, vou até colocar vermelho aqui, ó, 3 cabecinhas de touro aqui, até colocar aqui uma seta, ó, 3 cabecinhas de touro ali, significa que é uma notícia de forte impacto. Essa sim pode balançar o gráfico muito, né? Pode jogar um candle para o alto, um candle de alto muito forte, ou um candle de baixo muito forte. Significa que a de médio não pode causar? Não. A de médio também pode causar uma notícia com impacto considerável. Mas a de 3 touros tem uma probabilidade muito maior. E a de um touro também pode até causar, mas tem uma probabilidade menor. Sempre probabilidades. Ok, pessoal? Sempre probabilidades. Então vamos entender mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu descer aqui mais um pouco. Vamos lá, vamos aprender aqui. Vamos aprender. Agora, aqui no Brasil, são exatamente aqui no meu relógio, no meu computador. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui dentro do quadradinho. 11 horas e 35 minutos. Ok? Se você não estiver conseguindo ver, eu clico aqui e ele abre o relógio. 11h35, terça-feira, 5 de dezembro. Beleza? Então, ok. 11h35. Presta atenção, pessoal. Agora são... essa notícia aqui foi 11 horas no USD de um touro. Ela já passou, já foi embora. Porque agora são 11h35. Essa de 11 horas já era. Não me interessa mais. Aqui eu tenho 2 notícias a definir. O que é a definir? Pode acontecer qualquer horário. Ela ainda vai ser definida. Agora aqui eu tenho mais uma série de notícias aqui, né? Aqui nesse quadrado aqui. Aí eu tenho uma que vai acontecer daqui 53 minutos no USD, que é uma cabecinha de touro, ou seja, uma notícia de fraco impacto. Tem uma outra no USD também de fraco impacto, outra de um fraco impacto. Às 14 horas e 10 minutos, às 2h10 da tarde, horário de Brasília, ok? Você tem aí uma notícia de 2 touros no dólar, no USD. Opa, isso é bom, hein? Pode nos fazer ganhar muito dinheiro. Às 20 horas temos outra no USD. Beleza? Que também é uma notícia de médio impacto. Pode também nos dar um bom dinheiro. Temos que estar atento. Mas, às 21 horas de Brasília, eu tenho a notícia de fraco impacto no Iene, no Japão. E também aqui outra, às 20 horas, 2 de fraco impacto. Significa que o gráfico não vai balançar muito? Que não vai ter uma grande oscilação? Não. Pode ter também uma forte oscilação. Você tem que ficar atento também às notícias de uma cabeça de touro. E agora aqui, né, as mais importantes que nós gostamos mais, a notícia de 22h30 de 3 touros no dólar australiano, no AUD. Então, olha aí, olha o tanto de notícia que vai ter aqui no AUD.
uma de 3 touros, outra de 2 touros, tudo 22h30. Então esse horário aqui do áudio, para hoje, vai ser um horário muito bom, às 10h30 da noite. Eu estarei atento a esse horário. Muito bom mesmo. Você vai colocar uma ordem pendente de compra para cima, no último topo, lá no gráfico, ok? Vamos voltar aqui. E uma ordem pendente de venda, também para baixo. Deixa lá acontecer. Agora, mais uma informação aqui, não menos importante, que é essa informação aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Aqui está você. Discurso de Kashkari, membro da FONC. Eu não sei quem é esse cara e também não sei o que é FONC. Mas eu sei que é um discurso. O que é um discurso? Presta atenção, gente. Quando for exatamente às 14h10 da tarde, horário de Brasília, esse camarada chamado Kashkari, que eu não sei quem é, nem sei com quem ele trabalha, nunca ouvi falar na minha vida, ele vai fazer um discurso sobre o quê? Bom, para mim saber sobre o que é esse discurso, eu tenho que clicar aqui, ó. Eu clico aqui e eu vou visualizar o discurso dele. Mas eu preciso ensinar para vocês que quando é feito um discurso, por exemplo, aqui é leilão, aqui é índice, aqui é encomenda, aqui é rendimento, mas aqui é discurso. Aqui é discurso e aqui também é discurso. Quando tem um discurso, e somente em discurso, significa que a probabilidade é que o preço lá no gráfico, aqui, não venha cair de uma vez. E também não venha subir de uma vez. À medida que o discurso do camarada for rolando, à medida que ele for fazendo um discurso dele, as empresas vão tomando decisões. Os bancos, os governos, enfim, os investidores, todo o mercado financeiro vai se mobilizando à medida que o discurso do camarada. Um exemplo, ele vai falar, olha, nós vamos contratar mais de não sei quantos mil funcionários, nós vamos fazer uma negociação com o governo de não sei da onde, vamos fazer uma aplicação no dólar, e tal, e tal, e tal. Isso vai valorizando a moeda, de acordo com o discurso dele, e se ele estiver fortalecendo, ele é uma pessoa que tem uma influência para tomar uma decisão, um governo, aquilo faz com que a moeda se valorize. E se você estiver operando o USD-CHF, então o USD ele está na frente do CHF. Então o USD, que é o dólar, diante daquele discurso, foi valorizado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se o dólar foi valorizado, ele vai subir, porque ele foi valorizado. Agora, se o cara fazer um discurso assim, lá com base no dólar, pessoal, infelizmente, nós vamos ter que fechar 50 empresas, os bancos também vão fechar, vamos demitir muitos funcionários, tivemos uma perda muito grande, barará, e faz aquele discurso negativo. O que vai acontecer? Aquele dólar, que era para valorizar, ele vai descer, porque desvalorizou a moeda. Então, a moeda que está na frente é a moeda base. Quando der o seu lucro, dê um pouco do seu lucro, você vai lá no meio da ordem, no meio do lucro, protege o seu lucro com stop loss para baixo ou para cima. Ok, pessoal? Protege com stop loss. E olha como é que essa velhinha ela vai caindo aí. Deixa cair. Ok? Então, fiquem atentos às notícias de discurso, porque as notícias de discurso, elas podem não causar um impacto no mesmo instante. Elas podem não causar um impacto na mesma hora. Por exemplo, a notícia de discurso, ela está marcada aqui para as 14h10. Só que o camarada, ele vai fazer um discurso até as 13h10. Um exemplo, 1 hora de discurso. E aí, a moeda pode começar a oscilar só depois de 13h10.
Mas se o discurso dele for de 2 horas, ou de 3, ou de 4 horas, sei lá. Então, pode ir subindo ao longo do dia, ok? Então, as notícias de discurso significa que os preços podem causar um impacto de uma maneira mais lenta, não no mesmo instante. Ela pode ir mais devagar. Ou não. Pode também rápido de uma vez. Mas a probabilidade maior é que ela demore um pouco mais. As que contêm discurso. E as que não contêm discurso, Tiago? Como, por exemplo, essas aqui, que não tem discurso. Essas aqui não tem discurso. Essas aqui também não tem discurso. E significa que tem uma maior probabilidade de causar um movimento mais rápido, mais brusco, lá no gráfico, lá no mercado financeiro. Ok? Aqui, ó. Muito importante também, gente, que a notícia é aquilo que já se foi. Ela já aconteceu. O gráfico é o que está acontecendo agora. Então, entre a análise fundamental, que é com base nas análises de notícias, e entre a análise gráfica, dê uma preferência para a análise gráfica, porque é em tempo real. É o que está acontecendo agora. Por exemplo, se deu essa vela aqui agora, grande, significa que está tendo mais vendedores do que compradores. Se deu uma vela de alta forte, como essa daqui, significa que teve mais compradores do que vendedores. E por que essa moeda... Por que as pessoas resolveram vender essa moeda agora? Mais? Por algum motivo. Né? Alguma notícia. Alguma circunstância. Então, quando tem mais compradores, o mercado sobe. Quando tem mais vendedores, o mercado desce. É assim que você identifica a presença de mais compradores ou de mais vendedores. Olha lá. Ok? Quando tem mais candles vermelho, tem mais presença vendedora. Quando tem mais candles verde, tem mais presença compradora. Como que eu defino o meu alvo? Colocando sempre no último topo e no último fundo. Tá? Se eu vou entrar comprando, então o meu alvo vai ser no último topo aqui. Ou aqui em cima, né? Tem duas opções. Se eu vou entrar vendendo no meu último fundo, que é aqui. Ok, pessoal? Então é assim que eu defino o meu alvo. Já viu quando eu faço vídeo lá no YouTube e falo, olha, o preço vai chegar aqui. E ele chega. Por que ele chega? Porque os preços buscam topos e fundos. É como um imã. Ele puxa para os topos e para os fundos. Ok, pessoal? Eles puxam para os topos e para os fundos, que também são suporte e resistência. Então é assim que você coloca alvo. Beleza? Vamos lá. O segundo site de notícia, mostrei primeiro que é o Investing. Tá? O segundo site de notícia é o Forex Factory, com Y no final. forexfactory.com. Tá? Deixa eu só voltar aqui no Investing, só para falar aqui mais uma coisa, para que não haja dúvida. Gente, eu estou falando aqui dos horários, por exemplo, eu falei, 14 horas do Brasil, 22 horas do Brasil. E se você morar nos Estados Unidos? Você clica na bandeirinha do Brasil aqui, clica aqui na bandeirinha do Brasil. Lógico, se você colocar Invest, ele já vai colocar o seu país, coloque o mouse em cima, vem aqui, ó, clica em inglês. E se você mora em Portugal? Clica aqui português de Portugal. Você mora no Japão? Coloca aqui na bandeirinha do Japão. Israel, enfim, Alemanha, tá? Aí você escolhe aqui o seu país, já para ficar com o fuso horário do seu país. Agora aqui nós temos o Forex Factory. Mesma coisa, gente, porém com algumas diferenças. Pequenas diferenças. Quais são essas diferenças? Algumas notícias que tem no site do Investing pode não ter no site do Forex Factory. E algumas notícias que tem no site do Forex Factory pode não ter no site do Investing.
E também pode ter a mesma notícia nos dois. Tá? Isso aí dá uma pequena variada. Mesma coisa. Mas, quando você entra no site do Forex Factory, primeira coisa, uma vez só, você fizer, vai ficar salvo. Clica aqui no reloginho. Clicou aqui no relógio. Você vai colocar aí ó, o fuso horário, porque ele não coloca automático o Investing, que é o Time Zone. Coloca se tem horário de verão ou não e o formato. Tá? E salva. Salvar settings, salvar configurações. Salvou 11h48, igual o relógio do meu computador. E aí você clica aqui em News, que é notícias. Tá? Clicou aqui em News, já vai abrir aí notícias. Mas melhor ainda aqui, ó, calendário. Calendário econômico. Beleza, olha que legal. Ele está marcando aqui 11h48 em cima do meu mouse e no meu relógio 11h49. Tem que estar assim, ó, no mínimo 1 minuto de diferença. Que vai mudar aqui agora também. O mesmo horário, tá? Que é o mesmo fuso horário. Vamos entender aqui agora. Vamos entender aqui uma coisa. Vamos pegar aqui o nosso marca-texto, né? Vamos pegar aqui o nosso marcador. E aqui ele tem os dias, igual lá no Invest, os horários, as moedas, currency, os dias, os horários e as forças das notícias. Lembra que lá no Investing, 1 touro é fraco, 2 touros é médio e 3 touros é forte? Aqui vai ser com uma outra leitura. Aqui, amarela é fraca, equivale a 1 touro. Laranjado é médio, equivale a 2 touros. E as vermelhas são forte, equivale a 3 touros. E a cinza é aquelas que ainda vão ser definidas, que pode acontecer em qualquer horário. Beleza? Mesma coisa. Clica aqui, por exemplo, nessa caixinha, ele vai abrir aqui para você a notícia. Te falando aqui tudo em inglês. É só você traduzir no Google Chrome. Ok? No Google Chrome não. No Google Chrome você traduz, tá? Ou no tradutor. Beleza? Então você tem aí as notícias com os horários. Tem aí também os dias. Igual 4 de setembro. Foi ontem. Vou pegar aqui as de hoje. 5 de setembro. Ó. 1h30 da manhã já teve no áudio. Porque está no formato de 24 horas. Agora, às 14h10 tem no áudio. Também lá no Invest está falando isso. Está mostrando aqui que é laranjado. 22h30 tem outra aí no áudio. Desculpa, 14h10 no SD. 22h30 no áudio, vermelha. Ok? E se eu quiser saber qual que é a notícia aqui no Invest? Você vai clicar onde eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Clica aqui no meio. Aqui, ó. Aí ele vai abrir para você aí falando do que é. Os relatórios de síntese mensais do PMI sobre manufatura e serviços são baseados em entrevistas com mais de 300 executivos em empresas de manufatura e também 300 empresas. Enfim, ele vai te dar notícia. Caso você queira ler para saber, é importante. Mas se você não quiser ler, eu geralmente não leio, eu não quero saber o que é notícia, só me interessa aqui o gráfico. Tá? É isso que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro na análise gráfica. E eu faço também análise fundamental. Bom, pessoal, essa é a aula de análise fundamental baseado em notícias, como você obter lucros em notícias, ok? Antes de terminar essa aula, para você que ficou comigo até o final, uma ótima notícia para você. Né? Vou falar em notícia, uma ótima notícia. Nós temos um robô que opera em notícia. Ou seja, está vendo tudo isso aqui que eu fiz aqui, de armar uma ordem para cima, uma outra para baixo, tal. Nós temos um robô que faz tudo isso automático. E quando ele dá o lucro aqui, vamos descer aqui, deu um lucro aqui, antes de bater no alvo. O que o robô faz? Automaticamente o robô já protege o seu lucro aqui. E se ele descer mais, o robô também já desce mais, protegendo aqui. É um robô de notícia. E se o mercado subir de repente, o robô também já compra e já protege o seu lucro também lá em cima. E à medida que vai subindo, ele vai protegendo. Então, é um robô
fantástico, é um EA. Não precisa fazer nada disso que eu acabei de fazer de maneira manual, porque o robô já faz isso 100% automatizado, 100% automático. É só você ligar ele quando estiver faltando 10 minutos para a notícia. Ok, pessoal? Depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando a operação ao vivo desse robô. Gente, aqui foi mais uma aula de notícia para você que vai fazer manual, porque você ainda não tem um robô, então você vai fazer manual, ok? Para mais informações, entre em contato comigo. Os meus contatos estão na descrição desse vídeo. Desejo a todos vocês muito sucesso. O meu nome é Thiago Corrêa. Um forte abraço e até a próxima aula.